Bom dia, hoje a gente está aqui para falar dos capítulos 1 e 2 da divisão do trabalho social do Durkheim, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a sociedade e da sociedade que o Durkheim estava vendo, né? Estava vivendo no período dele, no final do século XIX, e que ele percebia, por exemplo, que o número de o aumento de o número de suicídios nessa sociedade estava aumentando, e a resposta que ele dava nesse momento, pelo menos nesse livro, é que a sociedade era incapaz de produzir laços afetivos, de segurança entre os indivíduos. Por isso, o aumento dos suicídios. O Durkheim vai ter um outro livro para tratar apenas sobre o suicídio. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas já aqui a gente pode pensar o quanto o Durkheim está sendo contemporâneo, né? Do que a sociedade está passando hoje mesmo, né? Esse desencantamento, essa depressão dos indivíduos nessa sociedade que está aumentando o número de suicídios. Isso muito parecido com o que o próprio Durkheim está vivendo no período dele. Bem, então o Durkheim percebe que nessa sociedade há uma divisão do trabalho social e ele não coloca assim essa divisão do trabalho social como algo negativo ou positivo. Ele está apenas observando as coisas que estão acontecendo. Ele percebe, inclusive, que economicamente essa divisão do trabalho social é legal, mas traz inconvenientes morais. O que ele está querendo dizer com isso? Os inconvenientes morais são os laços que vão ficando sendo mais frouxos, né? Os laços entre os indivíduos. Então, há perigo de que a coesão social não aconteça. Bem, e aí ele fala dessas mudanças na sociedade e ele não fica pensando assim, olha, nós não podemos deixar que essas mudanças aconteçam e tal. Não, ele percebe que essas mudanças são inevitáveis e que a gente tem que estar preparado para enfrentar essas mudanças. Bem, nessa divisão do trabalho social, ele começa a falar da questão da moral, a moral coletiva, que eu já falei no vídeo passado sobre isso. Bem, essa moral, ela no que ela se refere? Aquele comportamento que eu já tinha dito, que parece que é natural, né? Então, a pessoa nasce vivendo numa sociedade que há um conjunto de regras que fazem sentido para ele, né? E ele começa a obedecer essas regras sem muita discussão. Ele percebe que elas estão ali e ele começa a viver a partir disso. Bem, essas regras, esse caráter moral traz ordem, né, para a sociedade. Se todo mundo obedece essas regras, né, há uma ordem, portanto, uma harmonia social e, portanto, há solidariedade entre os indivíduos. Bem, então, quando ele vai falar dessa questão da moral coletiva, desse conjunto de regras, ele traz pra gente pensar a questão da moral através da ilustração, né, do exemplo do direito, né? Então, as regras jurídicas, elas representam essa moral coletiva. E a gente percebe as regras jurídicas a partir da sanção, ou seja, a partir do castigo que a gente recebe ao não obedecer essas regras. Bem, se os costumes, né, porque essas regras, muitas delas fazem parte do nosso costume e a gente obedece sem muito questionamento. Então, se
se esse costume faz parte de uma moral que a gente obedece como se fosse natural, isso faria com que nem virasse lei, né? Porque não seria necessário que uma lei existisse para garantir uma coisa que todo mundo faz, né? Então, o costume que levanta alguma discussão, olha, não sei se eu vou obedecer isso mesmo e tal, não tô achando legal, então isso acaba se transformando em lei. Bem, obedecer ou não obedecer com mais, assim, força essas regras, essa moral coletiva, o Durkheim chama de consciência coletiva. Então, essa consciência coletiva, a gente consegue ver essa consciência coletiva de duas maneiras. Na sociedade industrializada, que é aquela que a gente vive, é aquela que o Durkheim está falando, claro, existe a pena, né, que é justamente a sanção, o castigo que a gente recebe quando a gente não obedece essas regras e, portanto, a consciência coletiva está fraca. A pena, ela é a título de prevenção. Então, se alguém comete um crime nessa sociedade industrializada, a gente fala, olha, você vai ficar, sei lá, 5 anos preso, né? Então, esses 5 anos presos não é necessariamente para punir aquela pessoa, tá mais no sentido de prevenir. A título de exemplo, olha, essa pessoa fez e cometeu esse crime e ela ficou tantos anos na cadeia. Então, vocês aí que ainda não cometeram um crime, não cometam, né? Então, há esse exemplo para prevenir novos crimes. De qualquer maneira, ainda que a consciência coletiva nesse estado, né, nesse tipo de sociedade seja menos forte, há sim uma oposição às violências absurdas, aquelas coisas muito aberrantes assim. A consciência coletiva ainda se mostra presente mesmo na sociedade industrializada. Bem, então vamos aqui para a sociedade primitiva. Aqui, nesse tipo de sociedade, a pena, ao invés de ter um caráter de prevenção, de mostrar, dar um exemplo, não façam isso porque pode acontecer aquilo, a pena ela é muito mais passional, ela está imbuída assim de todo tipo de sentimento em relação ao crime. Então a pessoa cometeu aquele crime, toda a sociedade fica assim muito revoltado com aquilo, então é uma ação passional, motivado pela paixão e não pela razão. A ação em relação ao crime, ela está muito mais ligada à noção de vingança. Não, então você matou uma pessoa, nós vamos nos vingar de você. Então é uma ação mecânica, né? Então, do tipo bateu, levou, né? Por isso que a solidariedade mecânica está associada à sociedade primitiva, no sentido de que no sentido da passionalidade, da paixão ao invés da razão. Então, se você chuta um cachorro, por exemplo, ele não fica pensando se ele vai te morder ou não, né? Se você deu um chute, ele vai te morder, bateu, levou. Então, isso é típico, né, segundo Durkheim, nas sociedades primitivas. Então, essa ação em relação à pena é uma ação mecânica, ela é automática, bateu, levou, se refere à solidariedade mecânica, e esse bateu, levou, se não for assim, né, se não for mecânico dessa forma, a consciência coletiva seria enfraquecida, como acontece lá na sociedade industrializada, certo? Que há um tipo de razão, né, de racional, porque você olha o crime, percebe, vamos pensar em qual pena que a gente vai dar a essa pessoa e por que dar essa pena e não outra, né? Então, nós queremos prevenir, dar o exemplo e não nos vingar daquele criminoso. Então, nós temos aqui dois tipos
de ação da consciência coletiva em dois tipos de sociedades diferentes e que o Durkheim ilustra isso a partir da noção de crime, certo? Então, isso foi o capítulo 1 e 2 da divisão do trabalho social do Durkheim, beleza? Tchau, tchau.